Vamos para mais um exercício. Esse outro exercício fala assim, ó. Um caminhoneiro, ele, após abastecer totalmente o seu tanque, utilizou 1/4 da capacidade do tanque em litros para percorrer a distância entre a cidade C e D. Ao continuar sua viagem, ele gastou mais 40 litros para ir da cidade D até a cidade E. Quando chegou a E, restavam ainda metade da capacidade total do tanque em litros. Com base nessas situações aí, analisar as afirmativas. Isso daqui nada mais é do que uma equaçãozinha do primeiro grau aí, envolvendo a interpretação de textos aí bem interessante aí. Na lista lá, no dos vídeos lá, eu deixei exercícios bem interessantes lá na live lá, que fala sobre equações do primeiro grau, esse tipo de interpretação. Então vamos lá. Resolvendo esse exercício, nós temos a seguinte situação. Então assim, ó, o tanque do caminhão, vamos falar que ele tem capacidade total T. Então perceba, é o seguinte, a interpretação aqui, ela vai estar em relação a você deixar tudo em cima, dependente de uma única variável. Então, ele abasteceu o tanque do caminhão e está cheio. Aí ele fala assim, ó, um caminhoneiro, após abastecer o tanque, totalmente o tanque do seu caminhão, utilizou 1/4 da capacidade. Então, ele primeira utilização, ele usou 1/4 da capacidade. Depois, ele 1/4 da capacidade do tanque em litros para percorrer da cidade C e D. Ao continuar a sua viagem, ele gastou mais 40 litros. Então, segunda utilização, ele usou 40 litros para ir da cidade D a E. E quando chegou em E, restavam ainda metade da capacidade. Então, ele encheu, fez um trecho, usou 1/4 da capacidade, depois ele fez outro trecho e usou 40 litros. E aí, na hora que ele chegou nessa outra cidade aqui, nesse trecho final, sobrou metade da capacidade. Então, ó, sobrou metade da capacidade. Então, só vamos interpretar. E lá na aula, lá, eu ensinei que 1/4 da D, da e do é sempre multiplicação, certo? Então, 1/4 da capacidade. Qual que é a capacidade do tanque total? Então, 1/4 de tudo. Depois ele utilizou mais 40 litros, certo? Depois sobrou metade. Se eu pegar o quarto que ele gastou do total, mais 40 litros, mais o que sobrou, que é metade do tanque, vai ter que ser igual a quanto? Ao tanque total. Perfeito? Então, substituindo, seria isso daí. Trocando os valores, eu fico 1 vezes T, ficou T dividido por 4, mais 40, mais T por 2 é igual a T. Pronto, expressão matemática simples aí, só resolver. Traz o que tem incógnita para um lado, leva o que não tem para o outro e substitui. Então eu fiquei aqui, ó. Eu vou levar o T por 4, T e a metade para lá. Então eu fiquei que 40 é igual a T. T por 4 troca de lado, fica negativo. O T por 2 troca de lado, fica negativo também. É positivo, passa para lá, negativo. Aí aqui agora eu tenho uma soma, uma operação de soma e subtração entre frações. Aí você vai para onde facilita para você. Eu só posso fazer essas operações diretas quando aqui embaixo forem iguais. Então, eu sei que 4 é o dobro de 2 e também é um múltiplo de 1. Então, eu tenho que transformar todo mundo em 4. Posso tirar o mínimo múltiplo comum, vou encontrar 4 também, mas aqui eu multiplicaria por 2 para virar 4 e aqui eu multiplicaria por 2. Aqui eu não preciso porque já é 4, aqui eu multiplico por 4 e lá em cima eu multiplico por 4. Quando assim eu faço, tenho 40 igual a 4t dividido por 4 menos t dividido por 4 menos 2t dividido por 4. Como aqui é tudo igual, eu posso fazer a operação direta dos elementos lá em cima, que vai ficar por 4.
Então, eu fiquei que 40 é igual 3t, ou seja, eu tenho 4t, tiro 1 e tiro mais 2, fico com 3t, fica 4t menos 3t dividido por 4. Vamos continuando aqui. 40 é igual 4t menos 3t, sobra 1t. Dividido por 4. Esse 4 vai para lá, multiplicando. Então, 40 vezes 4 é igual a 1t. Ou seja, t vai ser igual a 160 litros. Essa é a capacidade total do tanque. E aí, vamos para as alternativas ali, para as afirmativas. Ele está falando assim, ó. A capacidade do tanque é 120 litros? Não, errado. Tá falso. Com base... nossa, ele colocou o número 1 mesmo, né? Ao invés de continuar com a ideia dos algarismos romanos. A primeira afirmação, a capacidade do tanque é 120 litros? Não, nós vimos que é 160. Aí, nós só dá uma olhada na terceira. Se a primeira é verdade, a segunda é mentirosa. A terceira. Se a terceira for verdade, a primeira é mentirosa. Então não tem como, nas alternativas 1 e 3, estarem no mesmo gabarito. É uma análise simples. Então, só aqui, ó, eu já sei que... sabendo que tem essa ambiguidade de verdades, uma delas é falsa, então as duas não podem ser verdadeiras. Então, aonde eu tenho alternativa 1 e 3 junto, tá fora. Então, eu já tenho convicção que não é, só sem saber fazer a conta, só pela afirmação. Eu sei que a C tá fora, eu sei que a D tá fora, porque tem as alternativas 1 e 3 como verdadeiras, e elas, uma anula a outra. Então, a C e D tá fora, sobrou A, B e E. Vamos analisar então. O caminhoneiro utilizou 80 litros de combustível ao chegar à cidade E. É verdade. Por que ele usou 80? Porque quando ele chegou em E, sobrou metade do tanque. Se, fazendo a conta, nós encontramos que é 160, metade de 160 é 80. Então, a 2 é verdadeira. Então, vamos analisar. Ó. Agora, vamos analisar, só análise sem gabarito, não precisava nem fazer conta, só analisando. Aqui já sabemos que 2 e 3 são verdadeiras, é a alternativa B. Já sabemos aqui, porque só vou mostrar na folha. Como que eu sei? Porque lá na cidade E, ele chegou com metade do tanque. E metade do tanque é o quê? É metade vezes o total de litros. Isso ficou 160 dividido por 2 é igual a 80. Então ele chegou com 80 litros. Isso eu só mostrei na equação. Mas não precisava fazer essas contas aqui só analisando as alternativas. Vamos analisar. Já mostrei que a alternativa 1 e 3 não podem ser verdadeiras simultaneamente, porque uma anula a outra. Já excluímos assim a alternativa C e D. Sobrou A, B e E. Aí, quando nós analisamos aqui, vamos supor que 120 litros é verdadeiro. Se 120 litros for verdadeiro, ele chega em E com a metade, ele teria que ter chegado com 60 litros e não com 80. Então, se 120 fosse verdade, automaticamente anula a terceira e faz com que a 2 seja mentirosa. Eu tenho alternativa que apenas a 1 é verdadeira? Não. Eu não tenho. Olha aqui nas alternativas. Apenas 1 é verdadeiro? Não. Então, automaticamente, como eu não tenho exclusividade da alternativa 1 como verdadeira, eles não sugerem ao erro. Então, já está fora. Eu sei que essa 1 não tem alternativa para somente ela ser verdadeira. Ela anulou a terceira e automaticamente anulou, então eu sei que essa daqui, por lógica, a 1 já é falsa. Então, se ela é falsa, onde vai ter 1, ela está errada. Onde eu tenho 1 entre A, B e E? Na alternativa A. Então, A já sei que está fora. E agora, analisar a alternativa B e E. Então, vamos analisar. Se a alternativa E, só 2 é verdadeiro. Se só 2 fosse verdadeiro, ele faz automaticamente. Se 2 é verdadeiro, ele carrega junto que o 3 também é verdadeiro. Porque a capacidade total do tanque é 160. Ele chegou com metade do tanque em E, considerando 80, o dobro de 80 é 160. Então, se a 2 é verdade, ela automaticamente arrasta a terceira como verdadeira. E aí o que sobra, só em análise ali de verdade ou falso ali, de possibilidade, alternativa B. Então nós vemos que por uma análise, sem precisar fazer conta, sem precisar montar a equação, só analisando as afirmativas, eu já encontraria o gabarito sem precisar fazer conta. Perfeito? É isso aí, bora para mais uma resolução.